Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à virologia, o nosso estudo dos vírus. Hoje que nós vamos fazer a segunda parte referente ao vírus da influenza. A gente já viu esse vírus anteriormente e agora vamos dar a segunda sequência referente às suas características. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, mais conteúdos, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos logo ao que interessa, que seria a segunda parte do influenza. No vídeo passado a gente falou algumas características, falamos também a sua forma de transmissão. Já de início a gente pode falar da epidemiologia. Esse vírus ele vai se transmitir principalmente por gotículas respiratórias. Por exemplo, eu estou infectado com o vírus da influenza e estou aqui falando com você. Imagina que estou em sua casa e eu falando com você libero partículas respiratórias por meio da fala, ou posso até tossir aqui. Tossir ou espirrar, essas gotículas respiratórias ficam suspensas no ar, chegam até você, você acaba inalando essas gotículas que têm a partícula viral. Ao inalar, parabéns, você adquiriu o vírus influenza. Agora, esse vírus ele tem um período sazonal, ele vai prevalecer principalmente em meses frios, como no inverno. No inverno é onde ele vai conseguir infectar geral as pessoas. E também ele vai, como é por gotículas respiratórias, é muito comum essa transmissão por meio de locais com um aglomerado de pessoas. Onde tem mais pessoas, obviamente mais pessoas têm a probabilidade de estar infectado e falando ali naquele ambiente e podendo transmitir para outras pessoas. Pode ser ponto de ônibus, locais de metrô, dentro do ônibus também. Então, onde tem muita gente, é muito comum, é frequente essa transmissão. Além disso, as pessoas que são mais vulneráveis a esse vírus seriam principalmente pessoas já com doenças crônicas, crianças, idosos que já têm um sistema imunológico um pouco fraquinho, ou a criança que ainda está desenvolvendo uma estrutura imunológica, e ainda imunodeprimidos, por exemplo, uma pessoa aidética. A pessoa já está com falta de linfócitos e aí fica mais suscetível a uma infecção secundária, por exemplo, pelo influenza. Então, os imunodeprimidos, eles podem sim adquirir esse vírus de forma mais fácil, eles são mais vulneráveis. Agora, outra característica é que a gente pode classificar o influenza. Como que se classifica? Primeiro, no vídeo passado a gente falou que a principal forma dele seria o tipo A, B e C. Mas como seria realmente essa classificação? Primeiro, a gente vai classificar, vai dar um nome a ele de classificação, dando o seu tipo. Ele vai ser ou A, ou B, ou C. No exemplo que a gente vai dar, agora seria o A. Primeiro se coloca o tipo, no nosso caso agora é o tipo A. Depois se dá primeiro o nome do local onde ele foi isolado. Por exemplo, São Paulo, vamos dar um tipo de uma cidade. Então, primeiro o tipo desse vírus, que é o A. Depois, o local de isolamento, onde primeira vez ele foi isolado, no nosso exemplo é São Paulo. Depois seria a data desse isolamento, que seria talvez aí em agosto de 2016, por exemplo. Então, primeiro o tipo, que seria o A no nosso exemplo. Depois o local de isolamento, São Paulo. Depois a data desse isolamento. E por último, como é o tipo A, vamos abrir um aspas aqui, porque o tipo A ele consegue fazer o shift, uma mutação, a gente vai falar isso mais à frente nesse vídeo, mas ele consegue fazer shift e por isso a gente coloca o seu sorotipo, que seria o H1N1. Então, como que a gente classificaria esse vírus? Primeiro, a gente escreveria a classificação dele como do tipo A, isolado, o local em São Paulo, a data agosto de 2016 e por último o seu sorotipo, que seria o H1N1. E a gente, vamos dar outro exemplo, por exemplo, o tipo B.
O tipo B, a gente colocaria a classificação tipo B, o local de isolamento, por exemplo, Bahia, foi lá na Bahia, em Salvador. Então, o local de isolamento foi Salvador, a data, em fevereiro de 2019. E não precisa o sorotipo, por quê? Porque ele não seria como o tipo A, esse sofrer muitas variações. Ele pode sofrer, mas eu não preciso colocar o sorotipo no tipo B desse vírus. Beleza? Então assim a gente consegue classificar esse influenza. Primeiro, o seu tipo, o local de isolamento, a data do isolamento e se for do tipo A eu coloco o seu sorotipo. Agora, um ponto muito importante que devemos destacar do influenza é que ele é capaz de realizar mutações. E que sentido? E qual a importância disso? A importância é que esse vírus ele consegue realmente mudar a sua estrutura, ele pode até mudar a sua sequência genética. E por que isso é importante de nós sabermos? Porque quando um vírus invade o nosso organismo vai lutar para expulsar esse invasor dali. Só que esse expulsar seria criar uma imunidade, seria criar anticorpos específicos para eliminar realmente esse vírus. Então, o que acontece? O vírus entra no o nosso corpo cria anticorpos para que elimine esse vírus e se possivelmente esse vírus novamente quiser entrar no nosso corpo, já existem anticorpos ali que são capazes de destruir esse vírus. Tranquilo? Porém, qual é o problema? Esse influenza, o que ele faria? Ele estaria ali fora, invade o nosso corpo cria anticorpos e consegue expulsar ele. Porém, no ambiente, ele consegue modificar-se. Ele modifica as suas estruturas, a sua sequência genética, que a gente vai falar agora, do shift e drift. Mas calma, não vai confundir, mas ele vai conseguir fazer essa mutação ali fora. E o que é o problema? O problema é que ele vai vir novamente para causar infecção e existem anticorpos, porém daquela forma do vírus anteriormente e não do que foi modificado ali fora. E aí esse vírus vai conseguir novamente fazer uma infecção e o corpo vai novamente criar anticorpos. Porém, esse vírus se modifica de novo lá no ambiente e ele consegue vir para o nosso corpo e causar infecção. Então esse é o problema. Esse vírus ele é mutável. Independente se o nosso corpo cria anticorpos, ele vai modificar e vai conseguir sempre causar uma infecção e causar as manifestações clínicas. Agora, essa modificação, essa mutação, ela pode ser classificada em drift e em shift. Seriam essas duas diferenças. Agora, qual seria o drift? O drift não é de carro, não. O drift é uma mutação, beleza? Então, o drift ele seria uma mutação pontual, uma mutação que a gente chama de minoritária. Por que isso? Porque ela é apenas pontual, ela não vai mudar completamente esse vírus, mas ela é capaz de causar surtos, epidemias, porque, claro, ele muda e vai conseguir causar uma nova infecção naquele indivíduo. E, claro, essa mudança, o drift que a gente falou, ele pode mudar a cada ano esse vírus. Ele consegue mudar, por exemplo, esse ano ele tem uma forma. O ano que vem ele tem outra forma. Então isso é ruim. E por isso que geralmente todo ano existe uma nova vacina para um vírus da gripe, por exemplo. Porque ele muda todo ano. Então o sorotipo vai ser diferente. E o corpo precisa de um anticorpo para combater esse vírus. Por isso que todo ano tem uma vacina, porque todo ano esse vírus está se modificando. Então, o drift seria modificações pontuais, seria pequenas estruturas que seriam mutáveis. Porém, o shift seria outro tipo de mutação que seria majoritária. Ele vai conseguir modificar até mesmo a sua sequência genética. Então, é uma mudança abrupta, completa praticamente. E isso seria o shift. E é o que a gente chama aí, que causa as pandemias,
O bicho é terrível realmente. Então, ele causa pandemias e geralmente ele vai ocorrer ou vai acometer pessoas que têm maior relação com animais. Lembra daquela gripe, a gripe suína que a gente viu falar há pouco tempo atrás? Então, uma relação da pessoa com os suínos, o contato, o convívio, e tudo isso é uma forma de poder transmitir de uma pessoa para outra. Por exemplo, o suíno passou para o ser humano e ocorre essas modificações, como a gente falou. Lembrando, drift são pontuais, mutações minoritárias. E shift seria majoritárias. Ela consegue se transformar completamente, até mesmo a sua sequência genética. E já que a gente falou de pandemias, a pandemia mais recente foi a gripe suína, que a gente citou agora há pouco. Ela que acometeu, começando ali os Estados Unidos, foi infestando tudo, matou mais de 360 mil pessoas, mais de 275 internados. Só nos Estados Unidos foi 12.500 mortes. Então foi um desastre completo, né? E o que aconteceu foi que mais de 60 milhões de pessoas adquiriram, foram infectadas por esse problema. Então, isso é um problema grave, porque o vírus ele consegue se modificar, ele consegue mutar e com isso ele consegue fazer uma reinfecção, independentemente se a pessoa tem um anticorpo ou não. Lembrando também que esse vírus da gripe suína que a gente está citando aqui, eles conseguiram ser transmitidos da relação homem-animal. O suíno, no caso, passou esse vírus para o ser humano. Lembrando que começou nos Estados Unidos. E as manifestações clínicas desse influenza que a gente pode citar? Ele tem uma incubação de cerca de 1 a 5 dias. Mas a gente tem que lembrar que algumas pessoas, felizmente, são assintomáticas. Felizmente, por quê? Porque ela não tem os sintomas, mas ela tem um vírus. E a gente viu que na própria fala da pessoa, ela pode estar transmitindo gotículas respiratórias com partículas virais. E a pessoa não sabe que está com o vírus e está ali passando para todo mundo. Isso é um problema, que ela vai ser uma disseminadora do vírus influenza. Agora, e qual seria o quadro clínico de uma pessoa sintomática? Existem os assintomáticos e os sintomáticos. Então, as manifestações clínicas seriam febre, cefaleia, mialgias, anorexia. Claro, a pessoa não consegue se alimentar, aquele mal-estar horrível que a gente sabe que a febre deixa a gente de cama praticamente. Também tosse, muita tosse, espirros, coriza. Também a pessoa pode apresentar dores de garganta, inflamações na garganta. E as complicações seria uma evolução, por exemplo, uma pneumonia viral e até pneumonia bacteriana, de bactérias que são oportunistas, porque caiu a imunidade da pessoa tentando combater esse influenza, e aí vem as infecções secundárias, uma bactéria oportunista vem e causa a pneumonia bacteriana. Também a desidratação é um grande problema que a gente tem que ter um foco. A miosite também é comum, a encefalite. Então, tudo isso seria problemas já mais agravados, seria um quadro já mais complicado. Porém, os sintomas que é comum seria febre, seria o que a gente falou no início, as febres, cefaleia, mialgias, dores de garganta. Já as complicações seria o que a gente citou depois. E o diagnóstico, o que a gente faz para diagnosticar? Primeiro, o quadro clínico é muito bom para o médico saber, opa, esse paciente está com um quadro de viral, uma síndrome viral, pode ser uma influenza. Então, o quadro clínico ajuda o médico, porém pode ser realizado exames laboratoriais. Pode ser usado PCR, ELISA, sorologia, imunoensaios. Também a cultura viral pode ser uma forma de determinar e ter certeza que é o vírus influenza. Então, tudo isso é uma forma de auxiliar esse médico. Então, nós falamos do diagnóstico e o tratamento. Como que a gente trata esse paciente? Primeiro, seria um tratamento sintomático.
Infelizmente, não existe um antiviral específico para aquele problema. Por quê? Ele muda completamente, toda vez ele está mutando. Como a gente viu, tem muitas mutações, drift, shift. Mas existe um tratamento suporte ou sintomático. O paciente está com febre, eu vou lá e dou algo para a febre. Ele está com dor, dou um analgésico, então é apenas sintomático. Mas também eu posso utilizar nesse paciente uma forma de inibidores de neuraminidase, de forma que evite a proliferação desse vírus no organismo desse paciente e assim ele tenha um quadro de certa melhora, se assim a gente pode dizer. E a prevenção? Prevenção, quando existe uma vacinação, todo ano, como a gente falou, devido às mutações desse vírus, existem as vacinas e o ideal é tomar quando se tem. Agora, a higiene também é muito bom para prevenir. Se uma pessoa cumprimentou sua mão, você vai lá, lava as mãos. É o que a gente já sabe de prevenção. A higienização de mãos, evitar locais fechados com conglomerado de pessoas. Tudo isso ajudaria você a evitar esse tipo de contaminação por causa do vírus influenza. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?